eu abro a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Podes morar aqui, podes morar. Bem forte, tem fogo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Podes morar aqui, podes morar aqui. Mora aqui, Senhor, mora nos nossos corações. Ainda há fogo, há brasas vivas no altar daquele que clama a ti. Tem fogo sim, tem fogo sim. Ei, sim, Senhor. Ei, sim, Jesus. Glória ao teu nome. Digno Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro O mistério em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Sim, Senhor. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sim, Senhor. Tu és nosso, Senhor. Tua graça cobre os meus temores. Hey! Tua forte mão me guiarás. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em Tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.
mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Espírito Jesus. Santo, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas, Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo ar que eu respiro, Espírito Santo. Senhor, obrigada pela roupa que eu visto, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que tem providenciado na minha vida, em nossas vidas, Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, hoje nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão, Espírito Santo. Ó Pai, nós te desejamos, Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, a liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Ó Espírito Santo.
Segura, Senhor. Segura-me na mão de você, não vai soltar e leva-me a um lugar. Leva-me, Senhor, donde só você e eu desfrutamos el momento. te amo, meu papai. Eu dependo de tu amor e sem ti eu sei que me muero. Jogou minha tormenta, Me livrou Ei! meus problemas, me levou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça e me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Enxugou Tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu lugar à mesa. O meu pai não me rejeita e leva-me a um lugar. Leva a esse lugar, Senhor. Onde só você e eu Desfrutamos esse momento. Te amo, meu papai. Te amo, meu papai. Papai, eu dependo desse amor. Eu dependo Desse amor. Sem ti eu Sem ti eu sei que morro. Leva-me a esse lugar. Leva-me ao lugar. Sim, Senhor. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar à mesa. O meu pai não me rejeita. E nos roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu Ei! lugar à mesa. O meu pai não me rejeita e levou minha tristeza, transformou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, Ei! pôs azeite em minha cabeça. Leva-me a um lugar. Há um lugar na presença de Deus. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxugou minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu de roupas novas, pôs azeite em minha cabeça e me deu lugar
mais já me enxugou na tormenta, me livrou. Seus problemas transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça e me deu lugar à mesa. Meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar. Deixa eu te levar para esse lugar da presença. Só você e Ele. Só e Ele. Desfrutando esse momento. Esse momento. Te amo, meu papai. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Sem ti, Senhor, eu morro. Leva-me. Leva-me ao lugar. Levante as suas mãos para o alto e declare ao Senhor. onde só Você e eu desfrutamos desse momento. Desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, e sem ti já sei que me muero. Me enxugou, Ele me enxugou as minhas tormentas. Ele livrou, sim, dos problemas. Te transforma, transforma a tristeza em alegria. Enxugou minha tormenta, me livrou, meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Ei, Ele te veste nessa noite, me vestiu com roupas novas, jogou óleo na sua cabeça. Ele te deu um lugar à mesa de filho. Ei, O meu pai não me rejeita. Ele enxuga assim, Ele enxuga assim, Ele liberta assim, Ele muda assim, Ele é o Senhor. Ele nos dá vestes novas, Ele nos dá vestes novas, nos dá azeite, nos dá lugar à mesa. Ele nos chama de filho, 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 filho. Enxugou minha tormenta e livrou. meus problemas, transformou minha tristeza E cambiou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pus aceite minha cabeça, me deu um lugar em sua mesa, como um padre me deseja. Aleluia. Ele é o nosso Pai, queridos. Esse cântico que nós cantamos agora fala que Ele é o nosso papaizinho, queridos. Quantos podem dizer a Ele, abrir a sua boca, dizer: papai, papai querido? Diga assim: papai. Diga bem forte, meu irmão: papai. Papai amado, papai querido. Eu digo obrigado pela sua presença na minha vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu uma mesa. O Senhor me deu um lugar à mesa. Somos filhos, somos filhos. Vira para o seu irmão no lado e diga assim: você é filho precioso. Amém. Filho e filha precioso. Dá uma salva de palmas para Jesus, queridos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus.
Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, Pai do Senhor. Amém. Irmãos, eu queria iniciar aqui minha palavra dando os avisos, amém? Amanhã, segunda-feira, irmãos, nós temos Aba Kids lá no Cidade Jardim, amém? Aba Kids, Cidade Jardim. Na quarta-feira, irmãos, nós temos reunião de oração aqui, tá? No prédio da igreja e lá em casa na Cidade Jardim também, amém? Marcela, como é que está a questão do mudança? Ainda não iniciou, né? Amém. E no próximo domingo, irmãos, nós temos o nosso culto. Amém? Acredito que é isso. Amém. Irmãos, eu vou ler um texto aqui em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, ou porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de estar em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas minhas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é a oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Irmãos, nesse texto aqui, Paulo faz um belo texto de agradecimento aos irmãos de Filipe. Eles fala que em determinado momento da vida de Paulo como apóstolo, como ministro, como pregador do Evangelho, né? Precisava estar viajando de cidade em cidade, muitas vezes impossibilitado de trabalhar, e ele necessitava que a igreja suprisse, né, as necessidades da obra, né, a necessidade dele no campo missionário. Amém? E ele agradece aqui aos filipenses, porque em determinado momento do ministério dele, não tinha ninguém mais ajudando ele, a não ser a igreja em Filipe. E aí, Paulo fala para ele: vocês fizeram bem em associar-se comigo no tocante a dar e receber. O que Paulo dava? Né? Paulo dava as coisas espirituais. Paulo instruía, Paulo aconselhava, Paulo ensinava, Paulo pregava. Amém? E não seria muito que os filipenses ajudassem ele com seus recursos financeiros. Amém? E Paulo fala, né, que recebeu essa oferta e fala para eles que essa oferta ela é uma oferta de aroma
aroma agradável a Deus, um sacrifício que Deus aceita e que Deus se agrada dele. Amém? E termina fazendo uma oração, né? Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades de vocês, tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Então, Paulo fala de uma associação aqui, se associar com o Senhor, com a obra do Senhor. E o mesmo encargo a gente ainda tem hoje, irmãos, as mesmas necessidades na obra, né? Os irmãos sabem aqui as necessidades do prédio. Nós estamos, irmãos, lutando para fechar o valor para pagamento do aluguel. Ainda não fechamos o pagamento do aluguel desse mês. E nós, né, pedimos, rogamos aos irmãos que se associem também nessa causa, né, nessa obra do Senhor. Amém? Para junto a gente levar adiante a obra de Deus. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Os irmãos têm a oportunidade de estar ofertando, né, nesse momento, durante a oração, pode já se dirigir a ofertar. Tem os Pix também aí, o QR Code para Pix nas colunas. Amém? Senhor, nós queremos, Senhor, colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor. E, Senhor, pedir Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, dos nossos irmãos. Que Tu possa, Senhor, realmente, Senhor, estar suprindo cada uma das suas necessidades, Senhor, em Cristo Jesus, suprindo em tudo aquilo, Senhor, que os irmãos precisam, nas suas vidas, Senhor, suprindo, Senhor, as suas necessidades, Senhor, sua necessidade de alimento, sua necessidade de vestimento, de moradia, Senhor, de transporte, Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos. Tu possa estar abençoando, Senhor, o trabalho de Suas mãos, fazendo prosperar, Senhor, os seus trabalhos, seus negócios, Senhor, dando saúde, Senhor, aos nossos irmãos, dando força, Senhor, para trabalhar, para conseguir os recursos, e que Tu possa fazer abundar, Senhor, os seus celeiros, Senhor, e a sua sementeira, Pai. É o que nós oramos, Senhor, e Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Vou chamar as crianças aqui à frente. As crianças lindas. Amém? Vamos estender nossas mãos aqui e abençoar nossos tesouros aqui. Amém? Senhor, nós oramos por cada, Senhor, vida, por cada criança, Senhor, aqui diante do altar, Senhor. E apresentamos a Ti, Senhor, a ela, a mente delas, o coração delas, Senhor. Entregamos, Senhor, os seus passos, os seus caminhos nas Tuas mãos, Senhor. Realmente, como igreja, Senhor, nós abençoamos, Senhor, os nossos filhos, que eles sejam, Senhor, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, que eles sejam, Senhor, realmente edificados, Senhor, realmente para viver, Senhor, uma vida santa, Senhor, e que eles sejam preparados, Senhor, para ser instrumentos, Senhor, na Tua casa, Pai. Abençoa, Senhor, a irmã que irá ministrar, que estaria na salinha, Senhor, que Tu possa estar, Senhor, realmente ungindo com Teu Santo Espírito, Senhor, para que ela seja canal do Teu Espírito, Senhor, para fluir e derramar sobre a vida, Senhor, dessas crianças, Pai. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Amém? E vamos continuar orando pelo pastor Samuel nessa noite. Senhor, o que nós pedimos, Pai, nessa noite, Senhor, nós falamos, Senhor, a Ti, Senhor, é que nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Usa, Senhor, pastor Samuel como canal, Senhor, realmente do Teu falar, da Tua palavra, que Tua palavra, Senhor, possa fluir, Senhor, através dos Seus lábios, Senhor, realmente vá de encontro, Senhor, à necessidade da Tua igreja, Senhor, que possamos receber, Senhor, o Teu direcionamento, a Tua palavra, a Tua edificação, Senhor. Realmente unge, Senhor, a boca que fala, os ouvidos que ouvem, Senhor. Realmente fala, Senhor, nessa noite conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor, boa noite para todos. Posso ouvir um boa noite? Aleluia. Agora.
Mais forte, né? Amém. Aleluia. Nós estamos falando de uma série de mensagens. Falando de uma série de mensagens, né? Que é sobre a unidade e a visão. Amém? A gente vai postar a mensagem passada, tá, irmãos? Deu um problema no celular aí, tá dando um aquecimento, tá dando fogo no celular. E aí o celular do Solimar, graças a Deus, tá aí nos ajudando. Amém? Queridos, tema passado nós falamos sobre os 2 animais. Se lembra dos 2 animais que a gente falou? Quem se lembra dos 2 animais? Da águia e do leão, né? Falamos da águia e do leão. E vamos continuar hoje dando foco na mensagem sobre a questão do poder da unidade e da visão. É o que nós estávamos falando, tá? Quando as leoas vão caçar, né? Porque as leoas são as caçadoras. Cadê as mulheres aí, as leoas? Amém. Elas são as caçadoras. Elas caçam em grupo, né? Elas não caçam isoladamente e atacam um único animal. Deu o exemplo do elefante, quando o elefante está lá, e elas vão em cima, né? Juntas para poder caçar. Deu o exemplo também da águia, mostrando a questão da visão da águia, tá? Então, irmãos, Deus nos chamou, irmãos, com o propósito de ter uma visão ampla. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de uma visão muito ampla. Ele colocou o homem no jardim do Éden e deu para ele toda a autoridade para que ele pudesse governar aquilo lá. E não é diferente também da mensagem de Jesus Cristo para nós, que decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizar, ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, irmãos, há uma necessidade hoje muito grande na questão de herança, né? De uma herança diante de Deus, de liderança principalmente. Só me organizar aqui, liderança, tá? Toda liderança, ela promove uma unidade e promove uma iniciativa e gera motivação nas pessoas. Na verdade, você jamais gostaria de seguir qualquer tipo de pessoa ou líder que não te motivasse a pelo menos a melhorar na vida, corretamente? E a melhora da vida que Jesus nos deu foi a vida eterna. Então, liderança é paixão para as pessoas fazerem coisas grandes juntas. Quando o Senhor nos junta na igreja, nos coloca como parte do corpo de Cristo e como uma comunidade local, Ele está nos juntando porque Ele quer gerar em nós um fogo e uma paixão tal que nós possamos fazer coisas grandes aqui nessa cidade. Amém? E eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo novo diante de Deus, que o Senhor está nos alinhando, que o Senhor está nos juntando para fazer coisas grandes. E Ele conta com você. Ele conta, na verdade, com a sua liderança, com o seu posicionamento. Amém? Então, a liderança, ela muda as pessoas do conhecimento do conhecido para o desconhecido. Tá? Ou seja, quando Jesus se coloca dentro de um ambiente onde líderes, pastores e líderes, nos 5 ministérios, querem te impulsionar, com certeza, irmãos, você vai sair para algo desconhecido. Por que algo desconhecido? Que não é nada fora da Bíblia, mas é algo que vai fazer com que você cresça a níveis muito maiores. Amém? Então, não existe liderança sem movimentação, sem movimento. Amém? E um líder, alguém que tem visão como de águia, né? Ele nunca vai ficar parado. Ele não gosta de ficar preso em velhas tradições, né? E preso em coisas do passado. Aleluia. Irmão, tudo que Deus faz em nós em relação à questão de trazer uma movimentação de liderança na nossa vida, Ele vai gerar algo chamado crise dentro de nós. Amém? Inclusive eu estava falando com um irmão esses dias, eu estava falando, meu irmão, você chegou a um ponto, né, de ter uma crise interior, né? E através dessa crise interior vai te levar a buscar mais a presença do Senhor, vai te levar a buscar mais a face do Senhor. Então, essa crise é preciso nós termos, porque ela vai gerar em nós o quê? Vai nos tirar do que é confortável, vai tirar do que é confortável. Amém? Então vamos aqui trabalhar em cima disso aqui. Aleluia. Liderança vai
liderança cria crises nas nossas vidas. É impossível seguir um verdadeiro líder, irmão, e estar confortável. Amém? Então, os discípulos de Jesus, eles sempre estavam perguntando para Jesus: Jesus, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Né? Como nós vamos nos movimentar? Por quê? Nós não queremos estar, irmãos, confortáveis e parados, se temos uma missão a cumprir, que é pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Então, líderes sempre estão inovando, procurando coisas novas, fazendo coisas novas em Deus, e eles são desafiados a desafiar pessoas. Amém? Então, hoje o meu foco com vocês, irmãos, é falar sobre unidade, o poder da unidade. Amém? Quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Então, qualquer coisa que te trouxe aonde você está, irmãos, nunca vai te levar aonde você precisa chegar. Na verdade, você precisa chegar a lugares muito mais altos em Deus. Se você não subir ao próximo estágio que Deus quer te dar, a mim e a você, né? A mim e a você, nós podemos estar simplesmente parados e não fazendo nada, tá? O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus criativo, muito criativo. Amém? E Ele nos deu a sabedoria e a inteligência para nós criarmos coisas novas nele, tá? Então, e o que Ele nos dá, irmãos? Ele nos dá uma coisa chamada visão. Visão. E essa visão, o que é a visão? A visão é algo que vai te governar, é algo que vai te impulsionar a cumprir a vontade de Deus. Amém? Nosso Deus é criativo. Lá no livro de Gênesis, irmãos, quando o Senhor começa a fazer as coisas novas, tudo novo, começa a soprar, né? O Espírito de Deus começa a se mover sobre a face das águas, ele começa a gerar coisas novas, ele começa a criar o homem, formar o homem, começa a movimentar. Nosso Deus é criativo, ele faz milhares e milhares de cores, nós somos diferentes, milhares e milhares de animais, milhares e milhares de vegetais, o nosso Deus é criativo, amém? E aí, qual é a obra-prima do nosso Deus, irmãos? É que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e colocou dentro de nós o seu Espírito, nos dando sua vida, aleluia. Então, irmãos, liderança em Deus vai te gerar uma coisa chamada esperança, amém? Quando a gente tem uma visão, a gente tem uma visão de esperança, que algo novo pode acontecer em nós, e algo novo vai acontecer em nós. Então, irmãos, que esperança é essa que a Bíblia prega para nós? É o quê? Uma esperança eterna, amém? A visão vai te levar a algo no futuro, é uma visão eterna, uma esperança eterna, um reino eterno. E não é de se esquecer de que Jesus, Ele, no todo o seu evangelho, o que Ele faz? Ele promete vida eterna, Ele promete coroas eternas, Ele promete um lugar na mesa, como nós cantamos agora, Ele promete tronos, Ele promete o que? Galardões. Então, isso tudo, irmãos, está na esperança, amém? Quem não quer receber a vida eterna, irmão? Quem não quer gozar da vida eterna? A vida eterna nós já temos, que é em Cristo Jesus, amém? Mas quem não quer gozar dos galardões de Deus? Eu quero gozar do galardão de Deus, das promessas de Deus, da esperança, viva a esperança que Pedro fala para nós, amém? Mas, irmãos, o que nos atrapalha muitas vezes a correr dentro de uma visão de crescimento, uma visão que nos leva além? É algo que é chamado de tradição. Mas, pastor, tradição é coisa ruim ou coisa boa? Depende. Tradição, depende, irmãos. Amém? Eu quero deixar claro aqui. Tradição, irmãos, muitas vezes pode ser o quê? Uma história congelada que nós estamos nos movimentando só nela. Parece que o tempo congelou, parece que as situações congelaram, certo? Então, quando Jesus veio e Ele confronta um sistema farisaico, Ele confronta um sistema lá de sacerdotes caídos. É por quê? Porque a Bíblia fala que eles amaram mais a tradição do que a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que eles analisavam as Escrituras, iam até as Escrituras para quê? Para ter conhecimento, mas para não ter a vida eterna. E nesse mesmo capítulo de João, se eu não me engano, capítulo 8 ou capítulo 6, o Senhor fala: vocês amaram mais as tradições dos homens do que a vontade do Pai. Amém? Então, irmãos, tradição, ela tem duas faces como uma moeda.
Você pode se prender a dogmas, a situações, e pode ficar preso nisso e não gerar crescimento, nem visão de crescimento em você. E tradições tem coisas boas. Quais são as tradições? A tradição da igreja, irmão. A tradição da palavra. A tradição dos princípios de Deus. São coisas boas. Amém? Então, tradição não necessariamente é ruim. Por quê? Tradição da vida cristã, valores cristãos, fundamentos cristãos, fundamentos dos apóstolos, são tradições. Correto? Não são tradições? Não são ensinamentos? Então não tem problema em relação a isso. Mas qual é o problema, irmãos? É quando nós trocamos simplesmente o quê? As tradições, ficamos presos nas tradições dos homens e não alavancamos em Deus. Como nós vamos falar sobre o princípio da unidade, que é o nosso tema, eu quero falar o que não é unidade primeiro. Amém? Primeiro, irmãos, é algo tão importante unidade em relação ao corpo de Cristo, em relação à igreja local, à comunidade, que Jesus orou por isso lá em João 17. Lembra? Vou ler sobre isso aí. Ele orou sobre isso. Então, irmãos, existem princípios de unidade. Então nós precisamos entender esse princípio de unidade. Quais são os princípios mais poderosos da unidade? É uma palavra chamada concordância. Lembra da oração de Jesus? Ele disse: 2 ou 3 concordarem a respeito de tal coisa e pedirem com fé, isso acontecerá. Correto? Se pedir com fé, se 2 ou 3, ali ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então é uma promessa dentro de um ambiente de concordância. Amém? Olha como a concordância é importante. Imagine, irmãos, imagine você dentro de um avião, né, onde tem um piloto e o copiloto. Imagine aí, se o piloto não concordar com o copiloto, o que vai acontecer? O que pode acontecer, irmãos? Hein? O que pode acontecer? O avião pode cair. Imagine um casamento, onde o esposo não concorda com a esposa não concorda com o esposo, onde há divergências de tal maneira, o que vai acontecer? Simplesmente pode acontecer o quê? Um divórcio. Então, a concordância espiritual, primeiro, e da unidade, ela vai gerar, irmãos, grandes milagres na nossa vida. Amém? E também na igreja. Irmãos, se nós concordarmos em praticar coisas que a gente tem proposto aqui, como líderes, como irmãos de frente, né? Pastores aqui da casa, por exemplo, grupos familiares, né? Pregar o evangelho, estar ativo nos projetos, comunhão, relacionamento e muitas outras coisas que nós temos aqui, que são muito orgânicas, mas muito cheias de vida. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Milagres vão acontecer. Amém? Pessoas vão se converter. Nós vamos gerar pessoas novas em Cristo Jesus. Poderemos cuidar de novas pessoas. Então nós temos que ter concordância. A Bíblia diz: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Então é muito difícil, né, andar pessoas juntos se não houver concordância. Essa palavra concordância, ela na verdade, nesse texto lá bíblico que eu acabei de citar para vocês, ela tem um contexto de sinfonia. Amém? Imagine nós aqui, nós não somos músicos profissionais, né? Estamos aqui, já viu que a gente não é músico profissional, estamos se esforçando. Estamos se esforçando, né, Esther? Aí, uma nota vai para lá, outra nota vem para cá. Aí, quem entende de música, percebe logo, irmãos. Quando um dá um dó, outro dá um ré, percebe logo, porque há uma dissonância, né? Há um desvio, né, na questão da melodia. Mas graças a Deus nós estamos tocando até bem, glória a Deus. Então a sinfonia significa o quê, irmãos? Concordância, onde todas as vozes estão juntas, todos os instrumentos estão juntos. Você já teve a oportunidade de ir de assistir uma orquestra, né? Já teve a oportunidade? Quem já teve a oportunidade aqui? Eu já tive a oportunidade na Igreja Batista, né? Nós fomos uma vez, tinha uma orquestra lá, esse cara espetacular, uma coisa linda, né? Como eles tocavam em harmonia, porque a concordância, ela vai gerar o quê? Harmonia. Amém? Diga comigo, harmonia. A concordância vai gerar harmonia, e a harmonia, irmão, ela não causa dor,
né? Ela não causa dor. E vai gerar milagres. Então, o sucesso de toda a liderança, o sucesso de toda a igreja, dentro de uma visão para trazer a vontade de Deus, é o quê? É manter a unidade. Amém? Eu falo nisso por quê? Porque a igreja representa a noiva e Cristo, com cabeça, representa o noivo. Então, nada mais prático, irmãos, do que um casamento, né? Uma aliança de casamento para mostrar como é poderoso a unidade. Isso é tão poderoso, manter na unidade, em decorrer dos tempos, no início, na continuidade e até o final, irmãos. É tão forte, tão importante, que casais com 70, 80 anos podem se separar. Pessoas podem se separar por falta de concordância. Entendeu? Então, como eu falei para vocês, o que não é unidade? Pastor, o que não é unidade? São 3 coisas aqui. Primeiro, a unidade não é mesmice. Não é eu simplesmente ser igual, 100%, ser o mesmo que o Solimaia. Não é. Tá? Não é. Não é eu ser exatamente igual ao perfil do Railton ou do Antônio. Não. Ou uma irmã ser igual a outra. Não é mesmice. Então, irmãos, todos nós somos diferentes. Diga graças a Deus. Graças a Deus, porque se todos nós fôssemos iguais, nós mesmos não nos suportaríamos. Talvez a gente não se importaria, né? Principalmente quando a gente fica enjoado. Se todo mundo é igual, então não existe unidade. Irmãos, uma das características da seita é essa, é que ele quer formar todo mundo igual. Faz dessa maneira. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não, irmão, nós temos uma direção, nós temos um caminho a seguir, mas nós não somos iguais. Aleluia. E isso, irmãos, é coisa de Deus, do nosso Pai e do nosso Criador. Amém? Então, outra coisa que não é unidade é a uniformidade. Mas o que é uniformidade? Ou seja, não é todo mundo fazendo a mesma coisa e da mesma forma. Isso é uniformidade. Então, irmãos, não é todo mundo fazendo a mesma coisa da mesma forma. Nós temos uma direção, sim, temos uma direção de visão do Senhor fazer coisas maiores no nosso meio. Amém? Por exemplo, estamos agora, irmãos, praticando, mudamos o nome, né? Qual era o nome? Antes a gente chamava Casa de Atos. Aleluia. Nós estamos falando de grupo de convivência, grupo de convívio, grupo de comunhão. Para quê? Para nós, é a mesma intenção. Qual era a intenção? Ganhar pessoas para Jesus, alimentar a comunhão, viver a vida da igreja, né? Crescer na pregação do Evangelho. Então, não é ter uniformidade, mas nós estamos praticando isso. Qual é a prática? Todos nós temos um direcionamento. Outra coisa que não é unidade, a semelhança total, irmãos. Não é unidade. Nós não somos semelhantemente iguais uns aos outros. Graças a Deus por isso. Entendeu? Então, se todos nós fôssemos semelhantes, um de nós não seríamos necessário. Por quê? Porque sempre alguém ia ficar descartado. Então, nós não somos uma produção em série. Aleluia. Deus te criou de uma maneira especial, com uma personalidade especial, de uma maneira especial. E graças a Deus por isso. Amém? Aqui, irmãos. Outra coisa, irmãos. Outra coisa sobre unidade. Unidade não é eu me juntar com alguém simplesmente e querer cancelar as diferenças dessas pessoas. Nós somos diferentes. Amém? E isso é positivo, muito positivo. Amém? Sabe aquela história que os opostos se atraem? Não é verdade? A maioria dos casamentos dão certo por causa disso. Tem um que é mais extrovertido, fala mais, é mais agitado. Eu sou esse cara, entendeu? Mais agitado. Eu acordo de manhã já fazendo barulho, já puxo o rabo do cachorro, já estou... A Regina não, a minha esposa, ela está ainda voltando, ela diz, eu estou voltando ainda, né? Então ela vai acordando, eu digo assim, a prestação, né? Dessa maneira, entendeu? Então nós somos diferentes, na igreja nós somos diferentes. Então Jesus fez isso conosco. Então não é eu querer cancelar a diferença do irmão para poder conviver com ele. Eu tenho que entender que ele tem uma personalidade e que Deus quer usá-lo naquela personalidade. Amém? Com a ajuda do Espírito Santo.
Então, irmãos, nós temos que proteger essas diferenças pessoais dos irmãos. E é ela que nos faz ter valor. Pessoas diferentes têm valor. Amém? Então, irmãos, aleluia. Lembre agora do seu esposo e da sua esposa. Lembre do irmão que você serve. Lembre aonde Deus te colocou, irmão, para ser pessoas diferentes. Líderes que querem que todo mundo seja iguais a eles são perigosos, irmãos. Seitas fazem isso. Querem que todo mundo seja igual. E se a pessoa não for igual, descarta. Perigoso. Entendeu? Então, qual é o meu conselho? Graças a Deus que aqui nós não temos. É que você deve ficar longe de ambientes que tentam te formatar de tal maneira que o próprio Deus não consiga trabalhar na nossa vida. Então, irmãos, unidade não é ausência de diferenças. Unidade também não é suprimir as distinções entre nós. Não é porque alguém é diferente de você que você deve suprimir as diferenças deles. Muito pelo contrário, irmãos. Deus, vou falar aqui, vou mostrar na Bíblia, que Deus ama você ser diferente um do outro. Aleluia. E graças a Deus. Como diz um irmão, tem dia, irmão, que você tem que expulsar de você mesmo. Amém? Tem que expulsar de você mesmo, que você mesmo não consegue se tolerar muitas vezes. Mas é a graça de Deus. Então negar não é negar as diferenças uns dos outros. Aleluia? Olhem aí, irmãos, para a sua própria estrutura, sua mão, os seus olhos, a sua fisionomia, todos nós somos diferentes uns dos outros. Amém? Então, irmãos, nós devemos aprender. Isso é relacionamento. Cadê? Ali, olha para aquilo lá. Um dos bases do ministério é relacionamento. Relacionamento é conviver com as diferenças das pessoas, entender as diferenças, crendo que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida para nos tornar mais parecidos com Ele. Amém? Porque no mundo eu tenho que aprender a viver com as diferenças, aí vai para outro extremo, não é isso aí que acontece? Mas nós, nos nossos relacionamentos, podemos crescer quando nós respeitamos a individualidade de cada um. Amém? Então, irmãos, nós devemos, na comunhão, no relacionamento, aprender uma coisa: celebrar as diferenças. Uns são mais bravos, outros são mais mansos, uns falam mais, outros falam menos, uns são calados, outros só falam pelos cotovelos, né? Nós somos como Deus nos criou. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Esse dia eu falei com um rapaz, fui fazer um trabalho, falei com um rapaz, que o meu amigo que estava no carro, o irmão Roberto, né, no carro, encontrou ele, era um vendedor. Eu achei interessante, rapidinho a cena, porque um vendedor de pneu, né? E aí o vendedor todo alegre, não via ele acho que uns 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos. E aí falou com ele: poxa, eu já vi que você tem uma filha, né? Falando para o Roberto, meu amigo. Ele disse: ela já está grandona, mostrou logo a foto, o outro mostrou. Ele disse: eu também tenho uma filha. Eu disse: é mesmo. E eu só ouvindo a conversa dos dois aqui no lado, né? Falando. E aí o rapaz falou assim: você sabia que eu não conseguia? Eu tentei por vários anos, 7 anos, 8 anos, tentei com a minha esposa, ela não engravidava. É mesmo? E eu fui descobrir que eu era o problema. Ele disse: eu era o problema. Eu tinha problema na questão da fertilidade. Aí eu fiz uma cirurgia. O rapaz falou: fiz uma cirurgia. E descobri, olha aí, irmão, que 3% dos espermatozoides, né, 97% dos espermatozoides deveriam passar pelo canal para poder ter chance de fecundar. Ele explicando para mim, eu pegando essa aula. Ele disse: sabe o que estava acontecendo comigo? 3% só passavam e no meio do caminho eles morriam. Eu fiquei olhando e digo: meu Deus, o que Deus fez? O médico foi lá, fez uma cirurgia corretiva nele e agora estava passando 97%, ele conseguiu ter uma filha. Ele mostrou a foto: olha, minha filha é linda. Todos os dois celebrando. Eu digo: as minhas são mais bonitas. Brincando, né? Então, irmãos, nós, voltando para o contexto aqui, Deus nos fez de uma maneira diferente. Aleluia. Nós temos que nos amar, nós temos que ter esse valor diante de Deus. Amém? Então, pastor, o que pode ser uma unidade? Amém? Irmãos, para ter unidade, nós precisamos ter algumas coisas únicas de concordância entre nós. Primeiro, um só propósito.
Amém? Vamos pegar a figura do casamento. Quando o casal, o homem e a mulher se juntam, eles têm um só propósito. Qual é o propósito? Casar e gerar uma família. Amém? Para ter unidade, precisamos acreditar no mesmo propósito. No mesmo propósito. É igual sócios de empresa. Para eles darem certo como sócio de empresa, eles precisam acreditar no mesmo propósito. E na igreja? Nós precisamos acreditar no mesmo propósito. Por que Deus nos juntou? Por que Deus, soberanamente, irmãos, uma cidade de 300 mil pessoas aproximadamente, resolveu nos conectar? Porque existe um propósito. Tem algo que você acredita, que eu acredito e que Deus está nos juntando. Se não tiver unidade de propósito, irmãos, nós estamos fadados a separar-nos. E isso é normal. Entendeu? Isso é normal. Então, unidade trabalha no propósito. Tá? Propósito vem de proposta. Qual é a propósito? Então, o propósito ele tem que ser um propósito único. Um desejo único. Né? É quando duas pessoas diferentes têm um único propósito. Por exemplo, irmãos, eu sou diferente do Solimar. Nós somos cooperadores do Evangelho aqui, pregamos a palavra juntos, estamos aqui compartilhando, temos amizade, né? Dando o exemplo do Solimar. Eu sou diferente dele, ele é mais calado, né? Ele é mais nerd. Eu falo mais, né? Falo mais, mas estou vestindo. Então, cada um tem um perfil. Então, mas nós nos juntamos porque nós cremos num propósito. E qual é o nosso propósito, irmão? É o Evangelho, é o reino de Deus. Então, Deus nos junta para o propósito. Amém? Outra coisa, um só compromisso. Nós somos mais fortes, irmãos, quando nós temos um só compromisso. E esse compromisso individual, junto com outro compromisso individual, ele vai gerar um compromisso coletivo. Amém? Vou dar um exemplo aqui do Ministério de Louvor para nós aqui. Irmãos, são instrumentos diferentes, pessoas diferentes, tocando coisas. Um canta, outro canta de outra maneira. Quando nós nos juntamos, né? Eu junto o compromisso do Railton, junto com o meu compromisso da Esté, compromisso da Rose, e aí sai o quê? Um louvor, um compromisso corporativo. Amém? Voltando a falar, assim como não unidade também é uma concordância. Uma concordância. Não é uma concordância burra, irmãos. Amém? Aleluia? Não é uma concordância burra, irmãos. É uma concordância de sabedoria na palavra de Deus. Essas coisas só podem ser feitas no Espírito, uma concordância. Amém? Mateus capítulo 18, eu vou ler aqui para vocês, 19 diz: também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Amém? Irmãos, quando Jesus foi batizado, sabe que a voz do Pai falou? Sabe o que a voz do Pai falou? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. O Pai estava concordando com o batismo do Filho, e o Filho se submeteu a todo o princípio para concordar. Irmãos, concordância é algo poderoso, muito poderoso em Deus. Amém? Concordância. Mas, irmãos, como eu falei para vocês, essa palavra aqui nesse contexto significa sinfonia. Palavra grega, sinfonia, concordância, né? De várias pessoas, vários instrumentos diferentes, várias pessoas diferentes, num só som, numa só música tocando. Irmãos, unidade também. Unidade vai gerar em você uma submissão. Submissão. Uma submissão a uma visão comum. Amém? A única coisa que faz duas pessoas ficarem juntos, sabe o que é, irmãos? É uma visão comum. Amém? Se nós tivermos uma visão comum, saudável, de ganhar essa cidade para Jesus, irmãos, de encher esses bancos aqui com novas pessoas, novas famílias, amarmos essas pessoas, nos doarmos por essas pessoas, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir. Amém? Uma visão comum. Uma visão comum. A única coisa que pode me juntar ao coração do Tony é uma visão comum. Amém? Um compromisso também a uma causa maior. Unidade é um compromisso a uma causa muito maior. E, irmãos, é uma causa muito maior que a minha ambição própria.
Vou repetir. Unidade é um compromisso a uma causa maior que a minha própria ambição. Exemplo, irmãos. Jesus, quando juntou 12 pessoas, no mínimo. Foi chamando cada homem, né? Foi chamando um, chamando o outro. Irmão, no mínimo tinha 12 opiniões ali. No mínimo. Só para começar. Logo de primeira tinha 12 opiniões. Mas eles tinham uma causa comum. Jesus estava falando da causa. E ele falou que ele ia morrer por essa causa. Amém? Então, qual era o problema que podia romper essa unidade? A nossa própria ambição. Entendeu, irmãos? Quando a gente consegue ver a causa de Deus maior que a nossa ambição própria, nós conseguimos ser um. Como diz um irmão que dizia sempre para nós: casamento, ministério, não é jogar, irmãos. Não é jogar tênis de mesa. Tênis de mesa, né? O que tênis de mesa faz? O cara vai lá, dá-lhe um saque, né? Diferente, tal, com efeito, para dificultar para o outro receber lá. Não. E o outro dá-lhe rebate mais forte ainda. Não é isso, unidade não é isso. Ele sempre dizia para mim: unidade é você jogar aquele frescobol, né? Você bate para cima, preparar para que a bola, porque o outro prepare melhor. O objetivo era não deixar a bola cair. O outro, tênis de mesa, é deixar a bola cair da casquinha e da saque da raquetada mais forte. Então, irmãos, unidade mata a nossa ambição humana e caída. Amém? Estão entendendo? Isso é muito importante, porque a unidade sem unidade, irmão, a unidade é impossível. Será impossível se todos se mantiverem nas suas próprias ambições. Por que os homens se dividem, irmãos? Por que eu posso me dividir? Por causa, às vezes, de uma opinião própria que eu tenho. E não é problema você ter uma opinião própria, de ter uma personalidade. Não é problema. Mas, irmãos, quem nos alinha e nos converge para um só ponto é Cristo Jesus. Aleluia! Quando a gente se encontra em Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, irmãos, a gente passa pela cruz, nós nos tornamos um. Amém? Nos tornamos um em Cristo Jesus. Então, isso vai causar em nós o quê? Irmãos, um compromisso com uma obra maior. Quando submetemos a nossa ambição própria, a causa do reino ela é comprometida. Amém? Então, falei algumas coisas sobre unidade. Então, irmãos, quais são alguns princípios da unidade? Irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. A unidade, ela só consegue ser prática se houver diversidade. Aí eu vou ler a Bíblia. Amém? Lembra que eu falei que nós somos diferentes uns dos outros? Glória a Deus. Porém, nós somos comuns em Cristo Jesus, iguais em Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é um paradoxo. É algo assim que a mente humana não consegue, muitas vezes, assimilar. Por quê? Porque na diversidade e na operação de cada irmão, de dons e ministérios, nós conseguimos fazer algo comum juntos. Amém? Vou dar exemplo. Irmãos, 2 objetos iguais, eles não conseguem ser unificados. Por exemplo, aqui, irmãos, e se eu pegar isso aqui é conhecido como um macho, né? E eu vou colocar aqui na tomada. Um se encaixa no outro, certinho. Um vai se encaixar no outro. Por quê? Porque são diferentes. São diferentes. 1 Coríntios 12, 5 diz assim: e há diversidades de ministérios. Aleluia. Mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. Há diversidades de ministérios. O que é diversidade? Diferentes ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 6 diz: e há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há diversidade de ministérios. Ministérios, a gente já estudou no Ruiós, é o quê? Serviços, né, Solimar? Serviços. Há serviços diferentes. Irmãos, aqui na igreja, na Abapai, tem muito serviço. Amém? Então,
eu quero encorajar vocês a se oferecerem no serviço. Aleluia? Se oferecerem no serviço. Amém? Há diversidade de serviços, mas também há diversidade de obras, de operações. Podemos fazer várias coisas, não só internamente, mas externamente. Aleluia? E 1 Coríntios 12, 4 diz: ora, há diversidades de dons. Amém? Mas o Espírito é o mesmo. Sempre tem um mais, né? Mas o Espírito é o mesmo, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então, irmãos, Deus, a Bíblia diz que Ele subiu ao céu, né? Foi elevado às alturas e distribuiu dons aos homens. Aleluia? Ou seja, verdadeiramente Ele te deu autoridade e te deu capacidade e te habilitou, eu e você, a fazer coisas únicas no reino de Deus. Aleluia? Amém? Eu acredito nisso. Quantos acreditam nisso? Amém. Então, irmãos, como mostrei ali, 2 objetos iguais, eles não conseguem se encaixar. Amém? Por quê? Porque eles não vão gerar poder. Hoje, irmão, hoje a sociedade está pregando perversidade, tá? Homem juntando com homem, consegue gerar filho? Não. Mulher juntando com mulher, não vou nem falar que é casamento, né? Juntando com mulher, consegue gerar filho biologicamente? Não, porque não tem poder. Essa diversidade que Deus opera através de cada um de nós, diferentemente, nos usando, segundo os desígnios de Deus, o que Ele nos deu, irmãos, vai gerar uma coisa chamada poder. Aleluia? Gera poder, gera transformação. Então, irmãos, aqui na igreja, irmãos, Rosana é diferente da pastora Regina, Josiane diferente da Rose, das irmãs, falando aqui, cada um diferente, nós somos diferentes uns dos outros, mas quando nós nos juntamos e convergimos através do único Espírito, que é o Espírito de Deus, o que acontece? Gera poder, gera obra, gera obras de amor, gera transformação, gera execução do que Deus quer fazer. Amém? Aleluia? Então, irmãos, às vezes não é questão falta de poder, do que Deus já nos deu, de capacidade, é falta de ação muitas vezes. Amém? Então, aqui nesse lugar, irmãos, 10, 20 pessoas reunidas aqui, tá? Existe poder de sabedoria, poder de entendimento, poder de crescimento, poder de criatividade. Deus nos deu tudo isso através do seu Santo Espírito. Amém? Jesus falou, irmãos, numa visão. Que visão era essa? Está lá em Marcos 16. Fazer discípulos de Cristo, deixa eu só anotar aqui. Fazer de Cristo, discípulos de Cristo, preparando e habilitando filhos maduros, através do quê? De uma paternidade. Jesus, o Pai, apresentando o Pai, né? O Filho apresentando o Pai. Para isso, Ele requereu, trabalhou as diferenças, requereu que eles fossem um. Irmãos, outro exemplo prático, um carro, vamos falar de um carro, uma bateria de um carro, falando sobre diversidade. Bateria de um carro tem polo positivo e polo negativo, né? Não quero saber quem é positivo e quem é negativo, eu só quero saber o seguinte: quando aciona o polo positivo com o polo negativo, o que acontece? Explosão, energia passa. Então por isso que eu estou falando, irmãos, Deus pega um Pedro, pega um João, pega um Tiago, pega um Judas, pega vários tipos de pessoas, pega um Mateus e junta pessoas diferentes que vão gerar transformação. Amém? Aleluia? Então, por que essas coisas dão certo, irmãos? Por que um esposo dá certo junto com uma esposa diferente? Por que irmãos diferentes dão certo com irmãos diferentes? Porque na igreja há diversidade de dons e dons, e há diversidade de ministérios e ministérios. Há 5 ministérios. Há isso entre nós. E qual é a conexão para gerar essa unidade, irmãos? Uma palavrinha. Olha para ali. Fala para mim aquela palavra maior. Relacionamento. O relacionamento, respeitando tudo aquilo que eu falei para você agora, irmãos. Tudo aquilo, a diversidade, a diferença de cada um de nós. O relacionamento, através do Espírito Santo, do amor e do Espírito Santo, vai gerar em nós
unidade. Aleluia? Gera em nós unidade. Gera alianças entre nós. Amém? Onde nós encontramos esse ponto de convergência é nos relacionamentos. Amém? Nos relacionamentos. Amém? Em nossos relacionamentos. E na unidade em Cristo Jesus. Unidade em Cristo Jesus. Alguns aprendizados rapidinho em relação à unidade. Irmãos, se a nossa mentalidade, a nossa cabeça não mudar para a mentalidade de Cristo, a gente não consegue se relacionar. Está dando para entender? Em todas as áreas. Nossas mentalidades, alguém tem que ceder. Amém? Ceder para Cristo ganhar. Pastores, líderes, tem que entender uma coisa, irmão. Algumas pessoas vão ser melhores que nós. E glória a Deus, se forem melhores que nós. Agora a questão é, Luiz Emílio sempre fala isso, você consegue celebrar isso? Lembra da ambição que eu falei? Você consegue celebrar isso? Que alguém é melhor que você, celebre. Se a sua ambição está sendo morta, você consegue celebrar. Amém? Isso aí. Mas Deus deve ser sempre a fonte de todas as coisas. Amém? Aleluia. Lembra de João Batista? João Batista, precursor de Jesus Cristo, saiu abrindo a porteira para o Evangelho, se tornou alguém grande e poderoso, lembra disso? Amém? Mas quando ele encontrou Jesus, ele disse, eu não sou digno de atar as sandálias dele. Por quê? Porque o problema não era, irmãos, atar ou desatar, é se no coração dele, ele conseguia ver Jesus muito maior que ele. Amém? Isso é relacionamento. E esse relacionamento, essa unidade vai gerar uma coisa chamada legado na sua vida. Vai passar de geração em geração. Amém? Aleluia. A unidade é algo tão importante, tão forte, que a nossa ambição é morta para gerar algo maior em Deus, em vidas. João 14:12, Jesus diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, olha só, fará o quê? Também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, junto ao Pai. Irmãos, Jesus como um líder puro, Deus e líder puro, aqui ele mostra que a ambição dele de manifestar as obras do Pai através dos seus filhos estava morta. Vamos dizer que Jesus curou ali, ressuscitou Lázaro, né? Depois de alguns dias. Vamos dizer, irmãos, que alguém ressuscitou outra pessoa depois de 20 dias. Obras maiores. Amém? Certo? Obras maiores. Né? Jesus humanamente estava limitado àquela região da Galileia. Hoje, irmãos, podemos pegar aviões, podemos pegar várias coisas, temos tecnologia para pregar o Evangelho, podemos fazer obras maiores. Amém? Coisas maiores. Então, um líder, uma pessoa, irmãos, nós, quando nos juntamos com alguém, nós não temos problema de ver a grandeza de Deus na vida das pessoas. Aleluia? Não temos problema com isso. Nós podemos ter problema com uma coisa que Jesus apontou. O que era? Com a disputa e com a concorrência que havia entre os discípulos. Se lembra que eles, não, Senhor, permita-me que um sente à sua direita, outro sente à esquerda. Era um espírito de disputa que havia entre eles. Porque qual era o problema, irmãos? Era o ser maior. Aqui Jesus está falando de obras maiores, não de eu ser maior, entendeu? Mas de obras maiores, não de eu ser maior que alguém. Está dando para entender? Irmãos, existe um ponto de equilíbrio em relação a relacionamento, em relação a manter a unidade. É um ponto. Qual é o ponto? Eu até escrevi aqui. Deixa eu pegar mais aqui, porque foi lá para baixo. Presta atenção. Aqui, ó.
Não, eu me lembro. Sumiu daqui na minha... Aleluia. Aqui. Assim, irmãos, nem além e nem aquém. Ponto de equilíbrio. Nem além e nem aquém. Entendeu? Nem além e nem aquém. Qual é o ponto de equilíbrio? As medidas que Deus lhe deu. É o texto bíblico aqui que eu vou ler para vocês aqui agora. Amém? Amém? Eu não estou dizendo para vocês deixar de se amar, de se valorizar, de ter uma baixa estima, não estou falando disso aí. Eu estou falando, irmãos, que nós não temos problemas com alguém fazer coisas melhores e maiores que nós. Amém? 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque é o além, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. É isso. Então está dizendo além. Nós não podemos ir além dos fundamentos de Cristo, porque Cristo é o nosso parâmetro. Outro além, Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além desse que recebeste, seja o quê? Anátema, maldição. Segundo parâmetro, ensinamento de Cristo. Primeiro, o próprio Cristo. Segundo, ensinamento de Cristo, através do evangelho que Ele nos entregou. Amém? E qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, irmãos, é o que nos faz ser um. Se somos tão diferentes assim, é cada um de nós se apropriar de um fluir que o Espírito Santo derramou sobre nós, nas medidas que Deus nos agraciou para servi-lo. Resumindo aqui, o ponto de equilíbrio é que Ele derramou graciosamente sobre nós, sem que nós merecêssemos, aleluia, sem que nós merecêssemos, porque não é nosso mérito. Pessoas diferentes, um fluir da bondade de Deus, da graça de Deus, e derramou medidas específicas na vida de cada um. Agora, se eu estou operando nessas medidas, essa é a questão. Se eu estou desenvolvendo isso, habilitando isso, essa é a questão. Para quê? Ele te habilitou com graça, derramou graça sobre você. Imagine uma chuva de graça sobre você, enchendo e transbordando, e um rio também fluindo dentro de você, para você servi-lo, para eu e você servirmos. E o mais belo de tudo isso é que Ele consegue, pelo seu Santo Espírito, nos juntar. Por que congregar? Congregar é para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz e ser um exército que leva a vontade de Deus. Irmãos, eu vou só citar aqui 9 chaves, eu vou citar que eu escrevi aqui, para você trabalhar isso aqui. Irmãos, viva, primeira chave, viva a sua identidade em Deus, nem aquém e nem além. Amém? Nem aquém e nem além. Exatamente o que Deus te deu. Busque isso. Exatamente o que Deus está derramando. Agora busque fluir nas águas. Deixa já as águas crescerem em você. Amém? Sabe para quê, irmãos? Ninguém despreze o dom de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Conheça as medidas de fé dadas por Deus para você servi-lo. Reconheça que há diversidade nas medidas no ambiente da igreja, pessoas únicas e diferentes que servem a Deus. Valorize a unidade, respeite a individualidade de cada um. Não fique parado, irmão. Não fique parado, seja útil. Flua nas operações de dons e de ministérios. Amém? Pratique relacionamentos em amor e honra sempre. Ative as suas medidas de intensidade e de fervor no serviço na igreja local. Não desista, persevere com paciência, na paciência e na oração. E o último, mova-se na força do relacionamento em amor. Presta atenção, meu irmão.
aqui. Pastor, onde foi que o senhor leu isso? Eu li lá em Romanos, só que eu traduzi na minha linguagem própria aqui, né? Romanos 12, de 3 a 21. Ande nas medidas que Deus lhe deu e a graça que foi derramada na sua vida. Aí Romanos 12, 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, primeiro é graça, amém? A cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, correto? Além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, Deus repartiu medida de fé diferente. Amém? Tem uns que operam com fé extraordinária, com fé de prodígios, de milagres, de operações. Outros conseguem sair de situações assim, ó, rapidinho. Mas outros ficam estacionados nessas situações anos e anos. Cada um tem uma medida de fé. Não significa que não tem fé. Tem uma medida de fé. Amém? Estão entendendo? Então, esse é o primeiro versículo aqui, ele fala sobre medidas de Deus. Segundo, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm as mesmas operações, isso é diversidade. Lembra que eu falei de diversidade? Somos diferentes, temos muitos membros, o corpo, mas tem diferentes operações. O 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é o que? Individualidade que remete para unidade. Amém? Irmãos, as minhas mãos estão se mexendo aqui, dedos estão se mexendo, coisas estão se mexendo, você está aí, né, seus olhos estão piscando, né? Está acontecendo transformações no seu corpo, tem metabolismo acontecendo. O que é isso, irmãos? Muitas coisas trabalhando juntos, né? De modo que, versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja segundo a medida da fé. Diversidade nas medidas. Está falando, se é profecia, é na medida da fé. Graça a cada um. Se ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, né, administra com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria. Como? Pergunta é, através das operações de dons e de ministérios. Aí o versículo 10, essas são as chaves. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. Segredos de unidade, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, ele está dizendo aqui sobre relacionamentos. Aí ele diz assim, não sejais vagarosos no cuidado. O que é isso? Cuidado é relacionamento, amém? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, medidas de fervor e medidas de serviço, amém? Você sabe quando uma pessoa está quente em Deus, não sabe? Você sabe quando alguém tem disposição para fazer algo e agradar a Deus, para servir as pessoas? Você sabe? Você sabe no atendimento quando uma pessoa lhe atende bem, não sabe disso? Você sabe na igreja também, quando o coração está aberto e quando o coração está fechado, irmãos. Você sabe disso. E quando o nosso coração está aberto, quando o nosso coração está fechado. Nós sabemos disso. Medidas de fervor no nosso serviço. Como é que é a medida de fervor no serviço? Sede fervorosos de espírito. Amém? Irmãos, nós não podemos deixar esfriar o quê? O reino de Deus dentro de nós. Aí ele diz, versículo 12, alegrai-vos na esperança. Isso é medida de fé e convicção. Amém? Sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Medida de paciência e de perseverança na oração. É outra coisa que a gente precisa ter. Medida de paciência e medida de perseverança em oração. Essa medida de perseverança em oração, irmão, eu vejo assim, é Deus esticando-nos para a presença dEle, esticando-nos através de situações que vai medir a nossa paciência ou não. Amém? Depois no final, versículo 13, ele diz, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O que é isso, irmãos? Relacionamento em amor. Amém? Ou seja, ele está dizendo, sirva os irmãos
Como? Nas necessidades dos irmãos. A hospitalidade, relacionamento em amor. Nós só recebemos pessoas dentro de casa, irmão, se a gente amar. A gente até recebe às vezes, mas se a gente não amar, a gente não recebe. Tá bom? E o último, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Relacionamentos em amor. Amém? Nosso problema, irmão, é o nosso calo de estimação. Que às vezes ele está inchado, tá? Sabe aquela monte de água, né? Já viu? Ó? Às vezes está um monte de água, o calo chega a tá com água, às vezes e vem alguém amorosamente, sem querer, querendo, e pisa no nosso calo de estimação e a água é derramada, né? Misericórdia. Não tem ninguém assim aqui, em nome de Jesus. No final ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso também, irmãos, é relacionamento em amor. Amém? Tem coisas, irmãos, que aparentemente parecem ser pequenas para nós, mas na vida de alguém pode representar uma coisa muito grande. Então não subestime a bondade de Deus. Sabia, irmãos? Aparentemente pode ser pequeno. Uma gentileza, um abraço, um entendimento e várias outras coisas. Para mim, às vezes pode ser pequeno, porque você pode estar acostumado a lidar com aquela situação. Mas tem coisa, irmãos, que pode ter uma significância grande na vida de alguém. Então precisamos de graça do Senhor para isso. Amém? E o último, ele diz aqui, versículo 16, 17: sede unânimes entre vós. O que é unanimidade? A raiz da unanimidade é unidade. É unidade. Amém? Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios aos vossos próprios, a vós mesmos, vossos próprios olhos. Por que, irmão? Porque se nós formos sábios a nossos próprios olhos, nós entraremos em um ambiente, em um campo chamado justiça própria. Deixa eu pegar aqui, falhou. Um campo chamado justiça própria. E isso é perigoso, muito perigoso, né? Aí vamos lá. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Isso também é relacionamento. Você está entendendo? A conexão da unidade é relacionamento. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso é também relacionamento em amor. Versículo 19: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Relacionamentos em amor. 20 e 21, para encerrar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso também é relacionamento em amor. E o último versículo: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Isso também é relacionamento em amor. Irmãos, qual foi a principal chave que eu falei aqui? Relacionamento em amor. Amém? Aleluia? Jesus, ele virou a pirâmide, irmãos, do estereótipo do mundo, dos padrões do mundo. Ele nivelou cada filho dele no seu reino, pela característica comum de servir em humildade uns aos outros. Na cultura do reino e na vida de corpo, de comunhão entre nós, o maior é o menor, o primeiro será o último. Você já entendeu isso? Eu escrevi hoje à tarde. O que isso faz parte de um evangelho puro e simples na sua vida, na minha vida, e isso nos torna um em Cristo? Eu vou repetir isso aqui, irmão. Jesus virou a pirâmide do estereótipo do mundo, dos padrões do mundo, e ele nos nivelou como filhos amados, pela característica comum de servir uns aos outros em humildade. E na cultura do reino de Deus e na vida do corpo de comunhão, o maior é o menor e o primeiro é o último. Você já entendeu isso? Que isso faz parte
do evangelho puro e simples, eu tenho 4 minutos. Isso nos torna um em Cristo. Unidade é o casamento das diferenças. Amém? O poder do nosso ministério, irmãos, aqui na Abba Pai, está na unidade. E eu vou lembrar vocês uma coisa. O diabo tem um desejo em relação à igreja de Deus, a igreja de Deus, que é destruir a nossa unidade. Quando Jesus fala ali, né, na questão, ele diz que uma casa dividida não pode, um reino dividido não pode subsistir, uma cidade dividida não pode subsistir. Aí eu vou falar, uma casa dividida também não pode subsistir, um casal dividido não pode subsistir, irmãos divididos não pode subsistir, igreja dividida não pode subsistir. Irmão, nada dividido vai gerar unidade e gerar força. Amém? Está entendendo? Todas as coisas são possíveis a Jesus. São possíveis, são. Porém, irmão, existe uma coisa que talvez seja impossível nessa questão. Qual é? É quando existe divisão na casa, ele não pode operar. Não pode operar. Irmãos, último versículo que eu quero ler. João 17, 22 a 26. Jesus faz uma oração, irmãos. Preste muito bem atenção. Jesus estava prestes a deixar os seus filhos, né? E ele faz uma oração. Jesus não ora por poder. Jesus não ora por milagres. Poder é bom. Poder para curar, poder para restaurar, né? Poder para manifestar a glória de Deus, tudo isso é bom. Ele não ora por poder, ele não ora por milagres, ele não ora por dinheiro. Ele ora por unidade. Amém? Jesus não orou por unção. Deus, derrama uma unção poderosa sobre esses 12 discípulos aqui. Ele orou por unidade. Amém? E o que Jesus orou? 17 a 22. Ele diz assim, 22 a 26. Eu lhes dei a glória a mim me deste, que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, a unidade aqui, vendo aqui esse versículo, ela vai atrair o chamego de Deus, em outras palavras, o amor de Deus, o valor de Deus por nós. Aqui ele está dizendo, eles, assim como eu sou amado por ti, eu quero também, Senhor, que eles sejam amados por ti também. Por quê? Para que eles sejam perfeitos na unidade. Para aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ou seja, Jesus queria ser um com eles, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, por que Jesus orou aqui? Jesus não orou por uma unção nova, amém? Jesus não orou por poderes extraordinários aqui, porque o Espírito já ia descer sobre eles, isso não era problema, isso é um outro lado, mas Jesus orou para que eles fossem um. E quando eles passaram, irmão, um tempo orando junto, né, por 40 dias ali, né? Primeiro eram 500 que estavam ali, depois foram embora um bocado, sobrou 120, e eles começaram a perseverar em oração, em unidade, começaram a perseverar em oração, e de vez em quando saiu, depois de ser revestido de poder, saiu um Pedro e um João na porta lá, na porta formosa, os dois juntos, cheios do Espírito, olhou para aquele homem e disse que, olha para nós não temos nem prata nem sangue, a unção estava sobre eles, porque a unidade estava na vida deles, amém? Unidade tem poder, irmãos, unidade tem poder, unidade em Cristo Jesus pode te levar a ambientes tão extraordinários. Unidade em Cristo Jesus, se na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento com os irmãos, teus filhos verem isso, irmãos, eles vão ser espelhados, e eles vão começar a acreditar firmemente no que Deus pode fazer na vida deles.
Irmãos, eu creio que nossos filhos, isso tem se cumprido nas nossas vidas aqui, irmãos, que nossos filhos serão grandes em Deus, amém? Serão grandes em Deus. Eu creio, irmãos, que nossos filhos, irmãos, sobre eles, sobre elas, existe um favor de Deus, amém? E nós pregamos isso nas famílias dos irmãos, amém? Jesus orou por essa unidade. O diabo tem medo da unidade. Quando estamos juntos, nós somos fortes. A unidade é o maior testemunho de Jesus aqui na terra. Ele foi um com o Pai. Jesus não fez nada sem se movimentar com o Pai. Eu quero dar um testemunho para vocês de unidade aqui nessa casa. Amém? Quando o John saiu daquele hospital, naquela situação lá, e os irmãos se movimentaram, né? Foram para lá, uns dormiram no chão, teve o Hélio, teve outros irmãos que foram, alguns não puderam ir e tal. Quando ele saiu de lá, ele começou a receber uma proposta. O coração dele estava ou para Canaã ou para Marabá. Eu falei para eles: John, vamos fazer uma coisa? Vem orar comigo todos os dias de manhã aqui. Todos os dias de manhã. Eu quero é ver se o Senhor não vai te responder, não vai te dar a resposta. Se Ele não vai te dar a resposta. Se tu vai para Canaã, se tu vai para Marabá, se tu vai ficar aqui. Isso aí não é problema nosso. Nós só vamos orar. Eu quero ser um contigo, te ajudar nisso daí. Amém? Amém. Chegamos, irmão, todo dia a gente estava orando aqui, lá no outro prédio. De manhã cedo, estava lá. E eu, John e o John Wesley. De vez em quando estava lá. E começamos a orar. Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Senhor, se for a tua vontade, essa transferência vai sair para lá. Se não, faz a tua vontade, faz o teu querer. Irmão, eu acredito que homens que oram juntos, fazem coisas juntas e trazem a unidade e a vontade de Deus. Amém? Esse ano, irmãos, como um dos pastores dessa casa, eu desafiei. Alguém me perguntou: pastor, qual é a direção desse ano? Vem orar junto comigo. Lembra, senhor Limar? Vem orar junto comigo. Irmãos, hoje nós temos a alegria da graça de Deus, de ver no grupo de Marabá, irmãos, as coisas fluindo. As crianças se convertendo, as famílias começando a chegar. Glória a Deus. Por quê? Porque nós fomos um. Casal que não nos deu problema nesse sentido. Tiveram outros tipos de problemas. Outros problemas. Nós, irmãos, no sentido de frutificação. Quando há unidade, há frutificação. Amém? A frutificação. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio em frutificação. Então, hoje eu estava pensando, vendo as fotos, vendo as coisas lá, digo, poxa, nós tiramos um tempo de oração junto. Se você tem dúvidas, irmãos, em alguma coisa, se junte para orar. Nós, casais, temos dificuldade, irmãos, de orar junto. Nós temos mais facilidade, eu falei para minha esposa, de orar individualmente, né? De fazer nossa carreira solo, né? De buscar o Senhor. Mas nós temos que tirar um tempo, irmãos, de mesa e de comunhão, para orarmos juntos. Orarmos juntos. Dizer: Senhor, está aqui, Senhor. Faz a tua vontade e o teu querer. Escreve essa história aí. Estamos aqui, Pai, com a tua vontade e o teu querer. Amém? Então a unidade é um testemunho que Jesus orou para que seja manifestada na terra. Amém? Aleluia. A visão de Deus, única de Deus, do reino de Deus, ela vai criar uma unidade e não é um poder. A unidade gera poder. Ela gera poder, ela gera força, ela gera garra, ela gera impactos poderosos. Mas Jesus orou por unidade ao invés de poder. Amém? A visão, ela cria um contexto, irmão, de compromisso. A visão cria um contexto de submissão, de concordância, de compromisso. Ele dá crédito. E a visão de Deus nas nossas vidas, ela gera benefícios, vários benefícios. Amém? E eu vou encerrando aqui. Um leão é o rei da selva, porque ele tem atitude e unidade. Uma águia é uma rainha do alto, porque tem uma visão única. Amém? Irmãos, a visão de Deus e a unidade de Deus na nossa vida vem do profundo do nosso coração. Não vem só de concordâncias mentais, vem do profundo do nosso coração. Visão é um dom de Deus para você visitar o futuro que Deus quer nos dar pela fé. Eu creio, irmãos,
Eu creio no crescimento desse ministério. Eu creio em novas famílias aqui. Amém? Quero ouvir um amém de você. Você crê? Eu creio em novas famílias. Eu creio em pessoas sendo restauradas. Eu creio em nossas vidas sendo transformadas. O maior dom de Deus, que Deus deu ao homem, não é apenas olhar e olhar, não, mas é ter uma visão do futuro, num futuro melhor, apenas. Jeremias 29:19 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, e nem jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem coisas preparadas para nós, irmãos, e Ele quer te fazer entrar nesse versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, pode ficar em pé junto comigo. Eu quero, junto com vocês, conhecer as profundezas de Deus, conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade e o coração de Deus. Amém? Onde não há visão, o povo perece, mas onde há visão, o povo floresce. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie. O nosso encargo aqui, irmãos, é transferir uma visão de reino, de vontade de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, para que você possa cumprir o desígnio de Deus na sua própria vida. Aleluia. Nós não somos um erro, irmão. Nós não somos um erro. Nós nascemos de um propósito, para um propósito maior, para a vontade de Deus. Aleluia. E nós cremos que assim como Jesus orou por unidade, nessa noite, Pai, eu oro por unidade nessa casa. Que os filhos e filhas espirituais em Cristo Jesus sejam movidos pelo teu coração, pela oração que foi feita lá em João, Pai, em nome de Jesus. Eu oro sobre os casais dessa casa, Pai, em nome de Jesus. Que eles pensem concordemente no Senhor, que eles se juntem nos projetos de Deus e na vontade de Deus para a vida deles, para os filhos deles, Senhor. Pai, nós também oramos pelos projetos dessa casa, pela cozinha solidária, Senhor. Oramos por esse projeto da mudança. Senhor, sopra, Senhor. Sopra o fogo do Espírito Santo. Sopra, Senhor, o espírito de unidade e de unanimidade entre nós, para convergirmos, Senhor, e fazermos a sua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, oramos pelas famílias, oramos pelas crianças, oramos, Senhor, por esse bairro, Senhor, oramos por convenções nesse prédio, Senhor. Jesus, salva essa cidade. Jesus, salva essa cidade, Pai. Salva as famílias ao nosso redor. Não deixa casamentos se destruírem, Senhor. Não deixa, Senhor, filhos ir para as drogas, para o homossexualismo, para a desesperança. Deus, sopra, Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, o poder da unidade de Deus na vida dos meus irmãos. Sopra a esperança também, Pai. Esperança de fé, esperança de ousadia entre os nossos irmãos. Sopra a esperança nos empregos dos irmãos, só para esperança nas empresas dos irmãos também, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos a um nível maior, Senhor, um nível maior de ousadia, de visão diante de Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, que nesse ano, Senhor, nesses dias, o sopro do Teu Espírito, Senhor, venha trazer frutificação, Senhor, e onde abrirmos a nossa boca, Senhor, os corações dos homens sejam rendidos, sejam, Senhor, quebrantados, Senhor, sejam convencidos por Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Libera o Teu amor dentro de nós, Senhor, libera o Teu perdão dentro de nós, libera, Senhor, faz fluir dentro de nós, Senhor, o que tem dentro de nós em Cristo Jesus, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, oramos nessa noite para que a graça e a bondade e as medidas de Deus sejam derramadas e sejam habilitadas, Senhor, na vida de cada irmão aqui, Pai, em nome de Jesus.
os milagres da unidade sejam manifestadas em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você agora saísse do seu lugar e você orasse por alguém, irmão, em nome de Jesus. Ore por alguém aqui, em nome de Jesus. Ore por alguém, em nome de Jesus. Ore por alguém, aleluia. Ore, aproveite, ore por alguém, em nome de Jesus. Vem cá, minha filha, vem cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Amém. Coisas maiores farás. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Que essa semana, irmãos, Deus possa se manifestar para você de uma maneira especial, na sua família, na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.